Terra Espiritual apresenta O Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus, episódio 19. A questão do sábado. Baseada no Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 12, versículos 1 ao 8. Marcos, capítulo 2, versículos 23 ao 28. E Lucas, capítulo 6, versículos 1 ao 5. E aconteceu que, passando Jesus num sábado pelas searas, os seus discípulos, caminhando, começaram a colher espigas. E os fariseus lhe disseram: Vês, por que fazem no sábado o que não é lícito? Mas ele lhes disse: Nunca lestes o que fez Davi quando estava em necessidade e teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus no tempo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer senão aos sacerdotes, dando também aos que com ele estavam? Ou não tendes lido na lei que, aos sábados, os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes. E disse-lhes: O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Comentários. O cenário é a terra israelita dominada pelo Império Romano, e os atores são as figuras do amado Mestre Jesus, seguido por seus discípulos, por curiosos e alguns fariseus desconfiados. Naqueles tempos, eram muito poucas as estradas disponíveis, e as poucas construídas pelo exército romano ligavam um posto oficial a outro em linha reta. Isto obrigava os andarilhos a cortar caminho através de atalhos por plantações, como vemos em Marcos capítulo 4, versículo 4. Na narrativa de hoje, Jesus e seus discípulos estavam atravessando num sábado uma região de plantio e colheita de trigo, e num momento em que os estômagos reclamam por alimentação. Isto deveria ser considerado um crime passível de morte por apedrejamento. Os israelitas, logo após o exílio da Babilônia, onde ficaram escravizados por cerca de 70 anos até a libertação por Ciro, entendiam que este exílio compulsório fora consequência de seu distanciamento das leis de Deus. Portanto, para evitar novas punições, começaram a escrever leis humanas rigorosas que prevenissem novos deslizes. Isto resultou num engessamento das atividades corriqueiras que incluíam até mesmo o descanso religioso do culto nos sábados. A fim de evitar a ira do Senhor dos Exércitos e fugir de uma punição pior do que o domínio do Império Romano, os fariseus fiscalizavam rigorosamente o cumprimento das tradições e costumes do povo, proibindo diversas atividades no dia de culto, reservado ao dia de sábado. Isto incluía até mesmo o número de passos a serem dados no descanso sabático, 1000 passos. Se ultrapassasse o número de passos, deveria ficar parada até o pôr do sol, quando terminava o sábado e se iniciava o domingo. E apenas para citar a atividade agropastoril: arar, semear, regar, colher, enfeixar, debulhar, catar, moer, peneirar, assar, tosquiar a lã, lavar a lã, desembaraçar a lã, fiar, tecer, cortar, transportar. E seguindo as orientações de Deuteronômio, capítulo 5, versículos 1 a 22,
O descanso do sábado era tão severo que nem escravos ou animais poderiam fazer nenhum tipo de trabalho, punindo com a morte seu transgressor. Êxodo, capítulo 31, versículo 14. Logo, para os fariseus amantes da formalidade e da letra que mata, mas que tinham dificuldade em compreender o espírito que vivifica, o pecado dos discípulos do amado Mestre Jesus não era o de colher em campo alheio, porque tinham fome, pois isso estava justificado na lei. Deuteronômio, capítulo 23, versículo 25. O pecado era a atitude de colher num sábado reservado ao descanso para cultuar o Senhor de Abraão, Isaque e Jacó. Êxodo, capítulo 34, versículo 21. No nosso último encontro, vimos como Jesus denuncia a falsidade em realizar um jejum exterior desprovido de justiça e misericórdia, conforme fala Isaías 58. Na verdade, a descompostura que os fariseus estavam tentando dar em Jesus, líder e exemplo do grupo, era para desqualificá-lo como mestre a ser seguido. Esta argumentação visava mostrar que, em primeiro lugar, Jesus desrespeitou o sábado. Em segundo lugar, que ele ensinava o mesmo aos seus seguidores, sendo um mau exemplo para todos. E, em terceiro lugar, se ele argumentasse que todos estavam com fome, teria como resposta o desrespeito à prática do jejum até o pôr do sol, quando terminaria o sábado sagrado, para se iniciar outro dia. Dessa maneira, Jesus e seus discípulos desrespeitaram o Senhor do povo de Israel duas vezes, quebrando o sábado e não jejuando. Na casa de Mateus Levi, Jesus foi acusado de não ensinar o jejum, coisa que os fariseus e discípulos de João, o Batista, faziam. E agora era acusado de ensinar o que ninguém queria, isto é, desrespeitar o sábado, quebrando a aliança estabelecida entre Deus e o povo escolhido através dos mandamentos no Sinai. Em resposta, o amado mestre nazareno apela para a jurisprudência espiritual, apelando para a figura do grande rei Davi e o sumo sacerdote Abiatar, isto é, governo e religião abençoados por Deus, envolvidos num sábado especial. Ele relembra o que aconteceu quando Davi e os seus homens, sob seu comando, fugiram do rei Saul, fato relatado em 1 Samuel, capítulo 21, versículos 1 ao 7. Davi e seus soldados, chegando a Nobe, nada tendo para se alimentar e estando com fome, tiveram que fazer uso dos pães da proposição utilizados no ritual de Aquimeleque, dispostos no altar de ouro. 3 Reis, capítulo 7, versículo 48. Apenas os sacerdotes poderiam comer. Levítico, capítulo 24, versículos 5 a 9. Isto faz relembrar outro episódio em 2 Reis, capítulo 4, versículos 42 a 44, quando os pães das primícias, que deveriam ser ofertados a Deus, são oferecidos pelo profeta Eliseu ao povo esfaimado para que não perecesse por fome. Deus é louvado pelo gesto da oferta e satisfeito pela ação solidária entre irmãos. Jesus, ao relembrar este evento, está a destacar que a necessidade de viver é maior do que qualquer formalidade religiosa ou tradição oral e escrita pela mão dos homens, ainda que em nome de Deus. E a seguir, mostra que a própria letra da Torá contraria o quarto mandamento de respeitar o sétimo dia. Os sacerdotes do templo, por exemplo, não violariam o descanso do sábado ao preparar os sacrifícios, porque a própria Torá assim determina. Jesus foge do jogo de oratória e de retórica, de ideias e de sofismas, de jogos de palavras e de segundas intenções. Quem tem fome tem dor e pressa.
é necessário achar uma solução que agrade a Deus e ao seu povo faminto. Não se pode agradar a Deus fazendo sofrer aos seus filhos. O apego do homem sem sabedoria às práticas exteriores o impede de ver o conteúdo que pode libertar e o aproximar da verdade que o plenifica. A tendência de tentar se aproximar do divino através de crenças e superstições ou estipulando práticas e rituais fizeram com que o povo israelita, ao tempo de Jesus, se fantasiasse de religiosos, mas ostentando práticas de idolatria a um texto desprovido de sentido divino. O doce poeta galileu deixa isto claro ao mencionar as palavras de Oséias, capítulo 6, versículo 6, quando este diz que a misericórdia é superior ao sacrifício. O meigo nazareno relembra aos fariseus que as bases morais é que Deus fez o dia de descanso para o homem lembrar-se de seu Criador e aproveitar para pensar e agir religiosamente com o pensamento e as atenções em glórias e louvores ao Todo-Poderoso. E esta ação religiosa, conforme Jesus demonstraria, poderia ser feita através de uma cura de enfermidades. Ou, afinal de contas, qualquer um pode efetuar curas em uma mulher de mão mirrada, escrava de enfermidades há 18 anos? Jesus fez este milagre no sábado. O que é mais importante aos olhos de Deus, o sábado para ser louvado ou a cura que o próprio Senhor Deus patrocina num sábado? Lucas, capítulo 13, versículos 10 ao 17. Para Jesus, o indivíduo é o centro da lei e profetas. O amado Mestre Jesus chama desta forma a atenção para a forma como nós estamos cegos e surdos às manifestações do verdadeiro Deus de amor e bondade. A criatura humana prefere se embrenhar com fórmulas, textos, conceitos e tradições do que buscar um relacionamento de conhecimento e comunhão onde Deus e o próximo são elementos fundamentais para a nossa libertação. Os discípulos de Jesus mostravam-se bem diferentes da mentalidade arcaica e arraigada às representações exteriores. Talvez, apaixonados pela mensagem de Jesus, começassem a ver e ouvir as melodiosas notas musicais do reino de Deus, convidando a uma renovação mental de pensar e agir de acordo com a verdadeira devoção espiritual e não uma mera representação de religiosidade.